Olá, tudo bem com você? Vamos dar início ao nosso programa, né, que a gente chama de Programa TPD. E eu vou explicar o que é isso, o que é essa iniciativa. Hoje é o primeiro dia, é um dia importante para nós. Então, o primeiro dia desse programa que a gente vai estar trabalhando aqui no Instagram, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, sobre as perspectivas bíblicas do que é o TPD, que esse nome eu criei para enfatizar aquilo que a gente quer trazer de proposta para você e para as pessoas tenham acesso à questão de cosmovisão cristã, à questão de visão bíblica de mundo. Então nós queremos trabalhar muito forte nisso, tá? Então o que é o TPD? Nós traremos aqui lives curtas, lives de 10 minutos, lives de mais ou menos 10 a 15 minutos por dia, às vezes 3 vezes na semana, com a temática do TPD. A parte do T é a de trabalho, ou seja, nós traremos lives com conteúdo de trabalho o máximo que você puder, conteúdo de empreendedorismo, conteúdo de foco no trabalho, de melhorar sua performance, sobre você perceber você como um profissional e trabalhar nisso. A parte do P é a parte do poupe, que nós trabalharemos, que na verdade o poupar, não só poupar a parte financeira, mas sobre investir. Então a gente vai falar sobre investimentos, sobre como investir melhor, qual é a perspectiva bíblica sobre finanças, como nós podemos trabalhar sobre isso, pegar alguns livros e materiais sobre isso. Na verdade, com todos os assuntos, a gente vai pegar livros e materiais sobre isso também, para que você possa investir mais do seu tempo, do seu dinheiro, deixar de gastar como um tolo, né? A Bíblia chama de tolo aquele que é gastador e de sábio aquele que investe. E Jesus nos chama, né, na parábola dos talentos, a multiplicar aquilo que nós temos, tá? Então a ideia aqui não é ter uma ideia de evangelho da prosperidade, não tem nada a ver com isso, mas a ideia de trabalhar com aquilo que temos para a glória de Deus. Então não é a parte do P, por exemplo, de poupar, não é falar de finanças pelas finanças em si, é mais de trabalhar as finanças para que Deus seja glorificado com as suas finanças. Então é bem diferente. E a parte do D, né? T foi trabalhe o máximo que você puder, falaremos sobre trabalho, sobre excelência, sobre empresas, sobre como gerar um ambiente de liderança, ambiente de excelência para que Deus seja glorificado com isso também. Poupe, a parte de investimentos, de poupar dinheiro, mas também de investir, de multiplicar aquilo que você já tem. E o D é de doar. Então, o que é que eu posso dar e investir na vida das pessoas? Como é que eu posso auxiliar as pessoas? Como é que eu posso servir mais? Até na minha igreja local, existe alguma coisa que eu possa fazer para servir, para me doar? Posso doar, mas eu não tenho dinheiro agora. Tudo bem, eu posso doar do meu tempo, eu posso doar de mim mesmo, eu posso ensinar alguém, eu posso gastar 1 hora da minha semana com a minha habilidade para servir alguém. E nós vamos falar sobre projetos, de como você individualmente pode fazer isso e como você pode fazer isso com um grupo pequeno da sua igreja ou com amigos que têm interesse em incentivar e levar os outros a serem servos intencionais no serviço, tá? Iremos trazer também questões de devocional, de princípios bíblicos baseado em tudo, né? Nosso objetivo todo aqui é que todos esses assuntos sejam permeados por uma cosmovisão bíblica. E porque, para quem é esse tipo de live, esse tipo de conteúdo? São para pessoas que são empreendedores, pessoas que querem investir melhor seu tempo e seu dinheiro, pessoas que são trabalhadores, que querem dar o seu melhor na sua empresa, no seu trabalho, e querem focar naquilo que o Evangelho é, né, sobre a razão de existirmos no Evangelho, né, que o Evangelho alcança toda a vida do ser humano. Então nós podemos ser intencionais na proclamação do Evangelho e nós podemos ser intencionais no nosso trabalho, nas nossas vidas, fora do ambiente eclesiástico, fora do ambiente de culto do domingo, na segunda-feira, quando a gente vai para a universidade, quando a gente vai para o nosso trabalho, nós estamos servindo a Deus lá, e eu quero ajudar a você
a que você seja mais excelente, que você comece a, talvez existe algum paradigma aí, comece a mudar a mentalidade para dizer assim, não, eu estou aqui para que Deus seja glorificado com aquilo que eu faço. No final de cada live dessa, a gente vai trabalhar algum passo prático específico. Então vamos tentar trabalhar algum ponto prático para que você possa sair daqui pensando o que é que eu vou fazer na parte mais específica, mais clara sobre isso, tá bom? Então, vamos iniciar o tema de hoje, tá? Espero que seja muito rápido. Eu quis falar sobre isso na primeira para explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui, por que eu estou fazendo essa live, mas na verdade tentar ser cada vez mais periódico nesse horário para que você tenha acesso a isso, que você possa multiplicar essas ideias com as pessoas da sua família, as pessoas que estão junto de você. Então, para começar a falar do TPD, né, do trabalho Pope Doe, eu quero falar sobre vocação, sobre você entender a sua vocação e você buscar em Deus ser mais enfático naquilo que você foi chamado para fazer. E para falar de vocação, qual é eu tô aqui com o papel, tá com a cola. Qual é o que é isso, né, dentro de uma visão bíblica do que é vocação? Tá bom? Vamos voltar. Para poder entender sobre vocação, sobre dentro de uma visão bíblica, a gente tem que entender primeiro quem é o seu Senhor. Quem é Deus para você? A Bíblia fala em Êxodo 20, do 2 ao 3, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Só esse versículo aqui já tem milhares, né, de possibilidades de estudo sobre o que são esses outros deuses. Aconselho você a ler um livro do Timothy Keller, Deuses Falsos. Esse livro vai falar muito forte sobre a nossa geração, essa relação de deuses, né, que muitas vezes, por sermos protestantes, a gente pensa que só o católico tem o Deus lá, que é o santo de barro lá, e eu não tenho nenhum outro Deus. Somente eu glorifico o Deus verdadeiro. Mas na verdade nós podemos ser enganados, muito enganados por essa era, pela fama, pelo desejo de ser reconhecimento. Nós mesmos nos colocamos nesse nível alto, né? nessa plataforma de deuses que nós criamos, né? O corpo, muitos criam o próprio corpo como um Deus, outros criam a fama, o reconhecimento, outros querem o dinheiro, outros querem o prazer, e tudo isso é colocado no lugar do Senhor Deus, né? O John Piper fala que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. E a melhor forma de ser satisfeito em Deus é Ele como o Senhor e nós como servos. Nós nessa posição de servir ao Deus verdadeiro e não nós mesmos. Então muitas vezes as pessoas estão enganadas em relação até dentro do cristianismo. Eles estão, quando se prega um falso evangelho, por exemplo, existem várias igrejas que pregam um falso evangelho, onde as pessoas buscam a prosperidade. Então, na verdade, eles não estão buscando a Deus. Deus é apenas um amuleto para eles. Eles querem mesmo enriquecer. E eles estão lá movidos por suas próprias ganâncias. Mas quando nós estamos com o foco verdadeiro e o foco certo em glorificar a Deus, nós adoramos por quem Ele é. Então, para entender vocação, eu preciso entender quem é Deus e qual é a minha função e quem sou eu diante dessa grandeza de Deus. Então, eu não posso ter um entendimento errado. Eu não posso, Deus está claramente, não terás outros deuses além de mim. Mas o que é essa vocação? Vocação é essa voz que chama. Uma voz que chama. 1 Pedro 2,9 fala assim: vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós, uma vez que nós entregamos nossas vidas ao Senhor, que nós fomos convertidos por eles, todos nós temos um chamado, temos uma vocação geral. Deus nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo cristão ele tem, de certa forma, um duplo chamado. Ele tem um primeiro chamado, que é a voz que chama, vocação. Ele tem um chamado à salvação, isso que acabamos de ler, e nós temos uma vocação, que é aquilo que Ele nos dá especificamente para fazer e cumprir um propósito.
um grande problema de entender essa questão de vocação é que muitas vezes as pessoas pensam que é uma função para o resto da vida e acabou. E não necessariamente é isso, tá? Deus tem propósito para a vida de todas as pessoas. Deus já escreveu antes, né, que eu fale, o Senhor já sabe, o Senhor tem contado os cabelos da minha cabeça, a Bíblia fala nos Salmos. Então, Deus, ele escreveu essa história e Deus tem para nós uma parte disso, da sua história. Então, nós precisamos entender o que Deus nos chamou para a parte da geral, da salvação, chamado para a salvação, e também a nossa vocação específica, certo? Em Mateus 6, fala: a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é no céu. No céu, nós temos a vontade de Deus perfeita, tudo acontece sem a influência do pecado. Aqui na terra, nós precisamos fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida. Então, como nós fazemos isso? Através do nosso chamado de cristãos. Então, nós temos um chamado de trazer essa luz para a glória de Deus para a terra. Então, existe um mandato de desenvolvimento que Deus nos chama. Deus, quando cria a terra, quando Ele cria tudo, Ele criou tudo perfeito, mas Ele não criou acabado, Ele criou tudo inacabado. Ele deu uma função ao homem, Ele deu o trabalho para que o homem desenvolvesse. Então era necessário que Adão ele trabalhasse na terra. Assim também, mesmo com a existência do pecado, mesmo depois da queda, nós fomos chamados para trabalhar na terra, trabalhar na criação de Deus, para que Deus seja glorificado com aquilo que fazemos, tá? Então, um mandato para a sociedade, Deus diz em Gênesis 1:28, frutificar e encher a terra. Tá? Existe um mandato de desenvolvimento. O homem foi criado para governar para Deus. Então Deus é glorificado quando o homem ele governa. Deus é um ser, Deus é um ser soberano sobre tudo, estabelece governo na terra e nós somos chamados para governar também. Então a ideia de hoje é ser uma live inicial, curta e breve, sobre o que é essa questão de vocação, sobre aquilo que nós vamos falar. E eu queria deixar para você um exercício prático. Eu falei aqui no início sobre o duplo chamado, um chamado de salvação e um chamado específico de vocação. Eu queria trazer para você a proposta de você estudar sobre o seu chamado em Deus, o seu chamado para a salvação. Você estudar nos evangelhos, você estudar nas cartas paulinas sobre de onde Deus me tirou. Efésios 2, você vai ver claramente de onde Deus lhe tirou, quem era você, onde você estava, e você vai estudar e, se possível, anote. Estude de onde Deus me tirou e para onde Ele me chamou. E outro passo prático é, com quem eu posso compartilhar isso? De onde Deus me tirou e para onde Deus me trouxe. Com quem eu posso compartilhar sobre as verdades explícitas do Evangelho essa semana? Então, se você tiver essa oportunidade de conversar com o padeiro, conversar com seu primo, conversar com alguém, o que é que você vai falar para ele sobre a verdade do Evangelho? Tá bom? Então, eu encontro vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por todos estarem aqui. A gente vai se encontrar mais falando mais sobre essa nossa proposta. E se alguém tem interesse nesse conteúdo, você conhece, marca a pessoa também, encaminha para ela esse aviãozinho aqui do lado, que a gente vai compartilhar cada vez mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe e a gente se encontra. Um abraço.